Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ao nosso palavra de hoje. Na palavra de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós ainda vamos continuar falando sobre o arrependimento. Hoje nós vamos definir o que é de fato arrependimento, né? Lá em João, meus irmãos, lá em 2 Coríntios, quer dizer, versículo 7, capítulo 7, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus, ela deixa aqui bem claro para nós, né? Que a tristeza de Deus, ela produz o quê? Arrependimento. E a tristeza do homem aqui nessa terra, ela produz o quê? Do mundo, ela produz o quê? Produz morte, né? E aí nós perguntamos, né? Vem a pergunta, o que é, né? O que é arrependimento de fato? Pesar sincero de algum ato ou omissão, desistência de causa feita ou comprometida, né? Pesar do que se fez, né? Ou pensou, né? A gente tem o pesar daquilo que a gente fez ou pensou, sentimento, dor, contrição, mudança de opinião, né? Essa definição, meus irmãos, a gente quando tem um arrependimento de fato, a gente tem mudança de opinião. E essa definição etimológica, né? O arrependimento, ele vem o que? Da palavra grega que significa metanoia. O que significa metanoia? Metanoia significa mudança de mente, né? Mudança de mente ou mudança de pensamento. Se você se arrependeu de fato, você tem uma mudança na sua mente, uma mudança de pensamento. Você não vai pensar do mesmo jeito que você pensava antes. Você vai ter atitudes diferentes e não atitudes iguais você tinha antes, né? E como é que é a definição teológica, né, do arrependimento? A definição teológica do arrependimento é meia volta. Se você estava indo para o caminho errado, você dá meia volta e volta para o caminho certo. O homem que seguia, né, em direção contrária à de Deus, ele dá meia volta e volta para a direção de Deus. Esse é o correto, né? O arrependimento correto. A gente estava andando num caminho errado, contrário à direção de Deus. Aí você dá meia volta e volta a andar na direção de Deus, de acordo com os pensamentos de Deus, de acordo com as emoções, de acordo com as vontades de Deus e de acordo com a palavra de Deus, meus irmãos. Então aqui vem 3 tipos de faces do arrependimento, né? Nessas 3 áreas constitutivas do homem, o pensamento, né, as emoções e a vontade é que se expressa o arrependimento, né? Quando a mente, né, a mudança de mente, quando a mente é mudada, então há uma maneira de pensar diferente, há uma maneira de pensar relacionado com Deus, né? O pensar do pecado não é mais igual você pensava. Você agora vai pensar, vai ter um relacionamento com as pessoas diferente e não andar no pecado. Nós passamos a pensar segundo Deus, né? Passamos a pensar segundo o Espírito Santo, né? Em nós, com a mente de Cristo, né? Isso que nós temos que fazer, né? E a mudança de sentimento, né? Se a gente tinha ódio, tinha rancor, né? Você arranca isso da sua vida. A mudança de sentimento passa a mudar a sua mente. Aí a gente não tem aquilo mais, né? Não carrega aquilo dentro do seu sentimento mais. O seu sentimento é um sentimento vindo do Senhor, né? Vindo do Senhor.
mudança de vontade. Antes de arrepender, a vida da pessoa às vezes é egoísta, é uma vida que pensa só nela. Quando a pessoa se arrepende, ele passa a pensar no outro, ele tira o ego dele e passa a pensar no outro, né? Ele se arrepende e passa ao quê? A ajudar as pessoas, passa a trabalhar mais do lado, fazer a vontade de Deus para a sua vida, mas dentro do propósito de Deus, né? Então, essa, meus irmãos e minhas irmãs, é a realidade, né, do arrependimento. Agora, você pode perguntar, mas como que se opera o arrependimento? O arrependimento, meus irmãos, ele opera pela graça, ele opera por Jesus Cristo, ele opera pelo Espírito Santo, ele opera por Deus usar os meios, né? Por exemplo, pela graça, né? O arrependimento é uma opinião operada pela graça divina do pecador, né? Por Cristo, o arrependimento é operado por Jesus Cristo, através de Jesus, através da palavra de Deus, né? Onde as pessoas aceitam o Senhor Jesus como Salvador e o Senhor, e aí opera o quê? O arrependimento, ele vê que ele está fazendo algo de errado, e pelo Espírito, porque o Espírito Santo começa a falar na mente daquela pessoa, começa a operar na mente daquela pessoa, na consciência do pecador, e ele se torna assim mais sensível, ele se torna uma pessoa em condição de perdido diante de Deus, né? E isso inquieta ele e ele pode clamar, né? Assim como Paulo clamou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Só Jesus, né, meus irmãos? E Deus usa alguns meios para que a gente possa se arrepender. Deus usa a palavra de Deus, né? Quando as pessoas estão pregando, falando do amor de Jesus, né? Deus usa a palavra através da Bíblia, né? Através dos livros bíblicos que a gente lê, né? Folhetos evangélicos, né? E através do Espírito Santo também. O Espírito Santo, ele vivifica a palavra. Na medida que você vai ouvindo a palavra, o Espírito Santo vai testificando no seu coração. Ele convence o homem do pecado, ele convence o homem da justiça, convence o homem do juízo, né? Então o Espírito Santo, ele vai convencendo. E o homem, meus irmãos, o homem, ele é o terceiro, né? É o terceiro elemento que Deus usa para operar o arrependimento. É quando, por exemplo, eu estou pregando aqui agora, né? Quando a gente está pregando, está ministrando a palavra de Deus, alguém vai ouvindo e vai se arrependendo, vai prestando atenção, o Espírito Santo vai falando, e aí ele começa a mudar a sua posição e se arrepender dos pecados. Deus usa o homem, né, para pregar o evangelho, a fim de que os outros se arrependam, né? E nós, meus irmãos e minhas irmãs, devemos nos arrepender para quê? Para que nós possamos, né, gozar a nossa vida lá no céu, possamos morar no céu, para que nós possamos, meus irmãos, perdoar os pecados, né? Através do arrependimento nós perdoamos pecados, nós recebemos o Espírito Santo, né? E o arrependimento, ele continua na vida da pessoa, e o arrependimento se identifica com Deus, né? Quando a pessoa se arrepende, a vida dele começa a se identificar com o Senhor. Por quê? Porque ele está arrependido dos pecados, né? No nome do Senhor Jesus. Então vamos estar orando agora, né? No nome de Jesus, você que está buscando arrependimento, né, na sua vida, né, que você possa estar mudando a sua mente, você está usando essa metanoia, mudança de mente, se você estava andando num caminho errôneo, um caminho em pecado, você dá a volta em direção a Deus, para que você possa estar, né, arrependido dos seus pecados, né,
e vivendo a palavra de Deus, né, no nome do Senhor Jesus, para que você, meu irmão e minha irmã, e para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos morar na eternidade, para que nós possamos perdoar aqueles que nos rodeiam, os nossos inimigos, né? Perdoar, para que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, ser direcionados pelo Espírito Santo e ter uma vida para andar com Deus na nossa vida. Nós temos que andar com Jesus, né, na nossa vida, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém? Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado. Senhor, eu apresento, Senhor, este irmão, esta irmã, seja onde é que ela estiver, que esteja me ouvindo agora, que o Senhor Jesus possa tocar nesse coração, que o Senhor Jesus possa tocar nessa mente, para que haja, Senhor, o arrependimento, para que ela possa, Senhor, dar meia volta, para que ela possa, Senhor, não andar mais em direção ao pecado, mas andar em direção ao Senhor. Ó Deus, toma, Senhor, essas vidas diante de Ti. Ó Deus, que elas possam depois, meu Deus, ter certeza que vão morar no céu, vão morar na eternidade, para que o Espírito Santo possa conduzir, Senhor, essas vidas, direcionar essas vidas, e para que esta pessoa, meu Deus, possa andar na presença de Deus, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu sou pastora Lúcia. Estou deixando aqui este devocional aqui para você. Gostaria que você estivesse compartilhando a outros, para que outros também pudessem estar recebendo a palavra de Deus. E que você, meu irmão e minha irmã, se inscreva aí no nosso canal, para que você possa estar recebendo as nossas atualizações e recebendo também a palavra e as orações, né, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém? Deus abençoe. Um abraço.